Boa noite. Intenções da Santa Missa. Pela saúde de Lucas Azevedo Lemos. Pela alma de Carlos Alberto Guedes, 7 dias de falecido. E Luzia Canguçu de Oliveira, também 7 dias de falecido. Com Maria, em família, revertir-se da palavra. Com o coração em festa, saudamos com alegria o nosso bispo Dom Messias, Padre Devanil e irmãos e irmãs. Aos ouvintes de casa, nosso carinho e abraço. Sejam todos bem-vindos. Vivenciando o contexto do mês vocacional, damos início ao tríduo preparatório para a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, enquanto festejamos nossa padroeira, a Virgem dos Pobres. Iluminados com o tema, com Maria em família, revertir-se da palavra, contamos com a Virgem Mãe em nossas famílias através da Santa Palavra, como o dom da graça de Deus entre nós. Conduzidos pela misericórdia de Deus que nos guia, guardaremos para nossa vida a reflexão de hoje. O perdão faz bem quem perdoa. Profundamente gratos ao Dom Messias pela participação nessa santa celebração, bendiremos por todo o bem que nos traz. Hoje, dia consagrado à Santa Dulce dos Pobres, a bem-aventurada Dulce Lopes Pontes, no século Maria Rita, nasceu no dia 26 de maio de 1914, na cidade de Salvador, Bahia, de uma família cristã praticante, de profunda piedade e dedicada à caridade. Desde criança, cultivou grande bondade para os pobres e desvalidos. Ingressou na vida religiosa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, onde exerceu a função de professora e de auxiliar dos enfermos. Fundou a obra Irmã Dulce e o Hospital Santo Antônio para cuidar dos aflitos e miseráveis. No dia 13 de março de 1992, em Salvador, piedosamente descansou no Senhor após uma grave enfermidade e em grande fama de santidade. Em 22 de maio de 2011, foi beatificada. Em 13 de outubro de 2019, em solenidade presidida pelo Papa, foi canonizada. Sob as bênçãos de Nossa Senhora dos Pobres, iniciemos cantando. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo,
estamos iniciando o nosso tríduo em honra a Nossa Senhora dos Pobres, queremos acolher o estandarte para que diante da nossa fé possamos também ser conduzidos pela luz do Espírito Santo. Acolhemos. Virgem dos pobres, Nossa Senhora, Virgem Maria, Mãe do Senhor, cantem os mares e os céus fulgentes, todos os entes, o teu Acolhemos com a salva de palmas. todos os entes, o teu louvor. Lírio inefável, rosa das rosas, das mais formosas, formosa flor de pureza, flor de candura, flor de ternura, Mãe do Senhor, flor de ternura, Mãe do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com alegria nos encontramos na celebração do Santo Mistério da Eucaristia, nesses dias de preparação para a festa de Nossa Senhora dos Pobres, e hoje também celebrando Santa Dulce dos Pobres. Alegria de poder estar aqui com vocês nesta celebração da Eucaristia, unidos a todos que nos acompanham, rezam conosco através dos meios de comunicação. Vamos pedir ao nosso Deus o perdão de nossos pecados. Muitas e muitas vezes Ele nos perdoa. E hoje, mais uma vez, tocamos no coração de Cristo pedindo que tenha misericórdia de nós que somos pecadores, para que assim possamos celebrar dignamente esta Santa Eucaristia. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó. E a vós, meus irmãos, rogueis piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
esta festa de Santa Dulce na novena, no louvor à Virgem Maria. Glória, Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor, demos sempre glória. Ao Espírito de amor, demos sempre glória. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Ó Deus, que maravilhosamente concedestes a caridade à Santa Dulce Virgem, a fim de ajudar humildemente e benignamente os pobres nas suas enfermidades, dai-nos, vô-lo pedimos, por seu exemplo, o espírito de pobreza, para vos servir com toda a solicitude nos pobres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Saber perdoar sempre, totalmente, com generosidade, sem limites, perdão radical e sem exigências. Ouçamos a palavra. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, o anjo falou a Tobi e seu filho: bendizei a Deus e dá-lhe graças, diante de todos os viventes, pelos benefícios que vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome. Manifestai a todos os homens as obras de Deus, como é justo, e não hesiteis em expressar-lhe o vosso reconhecimento. Se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com jejum, e a esmola com a justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça, são inimigos de si mesmos. E agora vos manifestarei toda a verdade, sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse: é bom guardar o segredo do rei, mas as obras de Deus devem ser reveladas com a glória devida. Pois bem, quando tu e Sara fazieis a oração, eu apresentava o memorial da vossa prece diante da glória do Senhor. E fazia o mesmo quando tu, Tobi, enterravas os mortos. Quando não hesitastes em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar o morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O
justo habitará no monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. O justo habitará no monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. O justo habitará o monte santo do Senhor. O justo habitará o monte santo do Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Jamais vacilará quem vive assim. O justo habitará o monte santo do Senhor. O justo habitará o monte santo do Senhor. O justo habitará o monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é o amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador no mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco,
e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Maria, guardavas tudo com grande atenção, palavras e gestos de Cristo em teu coração. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai quer falar. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai quer falar. Maria, falavas pouco, deixavas falar, aprende-se mais ouvindo, aprende-se amar. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai quer falar. Ensina, Maria, tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai quer falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as suas ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Foi a mim que o fizestes. Quando foi que te vimos com fome, com sede, preso, nu? Foi todas aquelas vezes que fizestes isto a uma pessoa necessitada. Vinde benditos de meu Pai. Querido Padre Devanil, seminarista Diego, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui rezando nesta igreja tão bonita, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco através dos meios de comunicação. Mês de agosto, um mês com tantos significados, e aqui celebrando o louvor à Mãe de Deus, Senhora dos pobres. Nós celebramos dentro da Semana da Família, que tem como tema: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Celebramos a presença da Mãe dos pobres, e pobre é toda pessoa que precisa, que é necessitada. E diante de Deus somos todos pobres. Necessitamos de Deus, necessitamos das outras pessoas. Por isso, nada de orgulho, nada de prepotência em relação às pessoas. Com Maria, em família, revestir-se da palavra, assim como ela revestiu-se da palavra de Deus. O perdão faz bem a quem perdoa. Como é bom dentro da nossa vida humana encontrar o perdão. Toda vez que o perdão é dado, uma felicidade aparece. Nós, confessores, estamos muito acostumados com isto. Quando a pessoa aproxima, pede o perdão de seus pecados e o sacerdote dá absolvição, normalmente um ar de alegria é esboçado no rosto daquela pessoa, porque o perdão faz bem. E nós ficamos pensando quantas e quantas vezes Deus nos perdoa. Mas neste dia também nós celebramos Santa Dulce dos Pobres. É a primeira festa para ela aqui no Brasil, por que não dizer também em outros lugares, porque foi canonizada no ano passado. E Santa Dulce dos Pobres, que viveu ali na Bahia, conhecida como o anjo bom da Bahia, mas agora já estão dizendo que não é só da Bahia não, que os baianos repartam conosco, vamos chamá-la de anjo bom do Brasil, porque ela praticou ali o bem, praticou a caridade. Santa Dulce dos Pobres, que nós pedimos que ela interceda por nós. Nós olhamos para a igreja, tão bonita a igreja que tem muitos modelos de santos. Tem santos que foram reis, ou melhor, reis que se tornaram santos, rainhas, princesas que se tornaram santos, médicos, papas, bispos, sacerdotes, leigos, seminaristas,
mães, famílias que se tornaram santas. Veja, por exemplo, né? Santa Teresinha, seus pais também canonizados, proclamados santos pela igreja. Jovens, santos jovens, são muitos os santos jovens. Santos pobres, escravos, que se tornaram santos. Conhecemos aqui em Minas Gerais a Nha Chica, Beata Nha Chica, caminho de ser canonizada também, que traz na sua vida a marca da escravidão, né, da sua família. E Santa Dulce dos Pobres, essa mulher que descobriu no pobre o jeito de servir Jesus, que viveu em função dos pobres, se santificou amando, socorrendo as pessoas. Santa Teresa de Calcutá, uma vez que veio ao Brasil, e ela que era tão amorosa para com os pobres, para com as pessoas, ela disse uma frase que marcou muito: o amor dói, o amor tem que doer. Por causa do amor, a pessoa dedica, doa a sua vida. Assim, Nossa Senhora, a mãe dos pobres, Nossa Senhora dos pobres, também sente a dor do povo pobre, sente a dor da pobreza humana diante de Deus. E pobre é aquele que é capaz de estender a mão e solicitar, às vezes com vergonha, mas é capaz de estender a mão para pedir. Quantas e quantas vezes nós precisamos aprender isto, estender a mão para que alguém nos ajude. Às vezes a pessoa vai ficando mais velha, idosa, e não quer aceitar a ajuda das outras pessoas. Não quer aceitar a ajuda. É preciso que a gente aprenda que os outros podem nos ajudar, mas que também nós podemos ajudar. Isso é o mais importante. O mais importante é aquilo que nos faz. Nós ouvimos a primeira leitura falando da caridade, a importância da caridade, a importância do amor. E São Pedro, numa das suas cartas, diz que o amor, a caridade, o bem feito aos pobres, perdoa os pecados. Perdoa os pecados. Este salmo que nós rezamos aqui, nos falando deste coração penitente, voltado para Deus. Quem vai habitar na casa de Deus? Quem vai morar na casa de Deus? Que Deus tire então de nós, e nós façamos o esforço para tirar todo orgulho, toda inveja, tudo aquilo que despreza as pessoas, porque precisamos aprender a ser uma família de irmãos, uma família de irmãos, que se perdoa, que se corrige mutuamente. Ontem o Evangelho falava sobre isso, a importância de fazer a correção fraterna. Quando alguém está errando, vamos procurar falar com esta pessoa: meu irmão, minha irmã, o caminho não é por aí, o caminho é outro. Então, meus irmãos e irmãs, naquele tema tão bonito lá, revestir-se com Maria em família, revestir-se da palavra de Deus, a palavra de Deus vai iluminando o nosso caminho. Mas lá em Israel, onde viveu Jesus, tinha as pessoas, e ainda hoje tem,
que andavam com uma faixa escrita, com a palavra de Deus escrita sobre o seu peito, para recordar a palavra de Deus. Então, de certa forma, a gente olha assim, essa pessoa está revestida da palavra de Deus, mas é muito mais profundo o revestir-se da palavra de Deus do que estar simplesmente com uma camiseta, às vezes com uma frase bíblica escrita. Revestir-se como Maria revestiu-se da palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Jesus foi gerado na sua vida, gerou no seu ventre. Revestirmos da palavra de Deus é permitir que a palavra ela entre nos nossos ouvidos, que ela desça ao nosso coração, que nos transforme. Muitas e muitas vezes nós falamos de conversão, não é mesmo? E precisamos de conversão, sim. Todos nós precisamos de conversão. E às vezes pensamos, conversão é arrepender das coisas erradas que nós fazemos. Não é só isto. Conversão é abrir-se ao mistério de Jesus. Não é somente arrepender, mas permitir que Jesus passe a agir na nossa vida. Permitir que nossa vida se assemelhe cada vez mais com a vida de Jesus. E então nós olhamos este evangelho que fala do juízo final, do momento em que as pessoas se apresentam diante de Cristo. Ele fala: vinde benditos de meu Pai. Parece que dois grupos separados, né? Um grupo que é chamado para aproximar e um grupo que não pode, que se afasta. E o julgamento é: eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu estava nu, me vestiste. Estava preso, foste me visitar, enfermo. Foi o que Santa Dulce dos Pobres fez. Quanta gente ela visitou, quanta gente ela deu alimento, o remédio, quanta gente ela acolheu, capaz de limpar até um galinheiro para que pudesse as pessoas ficar ali, melhor do que ficasse abandonada na rua, apodrecendo na rua. Então Jesus olhou para a Dulce dos Pobres e disse: vinde bendita de meu Pai. Isto nos ensina a amar mais, nos ensina a sermos mais caridosos, a descer do nosso pedestal, a baixar, ser capaz de inclinar. Nós temos uma tendência muito grande de ser arrogantes. Precisamos pedir a virtude da humildade. E às vezes tem gente que fala assim: eu sou humilde. Normalmente o humilde não fala que é humilde. Ele pede a graça de ser mais humilde. Lá na terra onde Jesus nasceu, ali naquela região que ele ali viveu, tem uma igreja que a porta é pequenininha. Para a gente entrar naquela igreja, a gente tem que abaixar para passar. Eu achei muito interessante aquela entrada naquela igreja. A gente tem que diminuir, a gente tem que encolher para contemplar a grande beleza de Deus. E qual é esta grande beleza? É um Deus grandioso que abaixou, que se fez pequeno, que se fez gente, que foi gerado, que se tornou criança.
Um Deus que precisou de alguém para cuidar dele. E primeira a cuidar dele foi a sua mãe, Maria Santíssima. Cuidando, limpando, envolvendo nas faixas, depois ele crescendo, ela fazendo o alimento para ele, conversando com certeza e com aquele coração aflito quando Jesus foi lá para o templo, estava no meio dos doutores da lei, é ela com José que aflitos procuravam Jesus. Nós te procurávamos com ansiedade, com aflição, procuravam Jesus. A mãe dos pobres continue olhando para nós, especialmente neste tempo da grande pobreza. A pandemia fez com que todos se igualassem. Pode morrer rico e pobre. Todas as pessoas podem pegar a doença, embora os pobres são os mais atingidos, porque é preciso ter o isolamento, mas a casa é tão pequena e a família é tão grande, às vezes é 5, 6 pessoas, ou às vezes até mais pessoas dentro de 2 cômodos. E como que vai ficar distante? Não pode sair para a rua, tem que ficar dentro de casa, né? Então, os pobres são os que mais sofrem neste tempo. Mas de uma coisa nós temos certeza: Deus Pai amoroso está olhando para todos. E no próximo dia 15, a igreja aqui no Brasil decidiu que é o dia em que nós vamos rezar pelas vítimas do coronavírus. Próximo dia 15, dia da Assunção de Nossa Senhora, o Brasil inteiro é chamado a rezar pelas vítimas da Covid-19. Então vamos, como pobres, unidos a Nossa Senhora dos Pobres, oferecer a nossa oração a Deus em favor das pessoas que estão doentes e daquelas que faleceram. Mais de 100 mil pessoas já deixaram este mundo por causa desta doença. Que Deus nos ensine. E o grande aprendizado que está surgindo neste tempo é a necessidade da solidariedade. Solidariedade. Este acolhimento, é isso que Santa Dulce dos Pobres viveu e ensinou. O Papa Francisco, quando veio no Rio de Janeiro, quando veio aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, visitando lá uma favela, ele falou uma coisa que chamou a atenção. É importante a solidariedade, e vocês sabem muito bem o que é a solidariedade. É sempre pôr mais um pouco de água no feijão. Põe um pouquinho de água no feijão, que a coisa dá certo, aí todo mundo alimenta. E aí vai misturando, né? Aprende por farinha também, né? E cresce. Eu lembro de um padre que ajudava nas festas, nos almoços, lá na região onde eu trabalhava. Ele falava assim: nos almoços, nessas coisas, não pode faltar farinha, porque você percebeu que está vindo mais gente do que era esperado, põe mais água e põe farinha, que multiplica, né? Multiplica a comida, aí todo mundo se alimenta e sai satisfeito. Nossa Senhora dos Pobres nos ensine a ter um coração pobre e a sermos generosos, fraternos, solidários. Amém. Vamos fazer a nossa prece com toda a confiança em Deus nosso Pai.
A cada prece, cantemos juntos. Senhor, escutai nossa prece. Todos juntos. Senhor, escutai nossa prece. Ó Pai, fortalecei a vossa Igreja em sua missão de testemunhar Jesus Cristo, conduzindo seus fiéis na compaixão, paciência e misericórdia. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Ó Maria, Virgem Mãe, que a seu exemplo não fechemos em nós mesmos, mas permitamos que Deus haja em nós e na humildade saber perdoar, pois perdoando é que se é perdoado. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Consoladora dos aflitos, protegei seus filhos acometidos pela pandemia. Consolai aqueles que perderam seus entes queridos. Sobretudo, amparai aqueles que passam fome e sede de justiça. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Virgem dos pobres, permita que os seus fiéis devotos vivam na alegria, numa convivência saudável, como semeadora de união e de paz. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Ouvi, Pai de bondade, a oração que vos apresentamos por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Reconciliados pela graça do perdão, apresentemos diante do altar as nossas ações que possam edificar o reino de Deus nas famílias e comunidades, especialmente a favor dos mais necessitados. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores e espinhos, ouro e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, para que, recordando a imensa misericórdia do vosso Filho, sejamos confirmados no amor a Deus e ao próximo, a exemplo de vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos vossos santos e santas que se consagraram ao Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos
memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Pobres, Santa Dulce, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Messias, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reunir em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
a terra, mas que coragem tens, minha mãe. Oremos. Renovados por estes sagrados mistérios, concedei-nos, ó Deus, seguir o exemplo da bem-aventurada Dulce dos Pobres, que vos serviu com filial constância e se dedicou ao vosso povo com imensa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos pelas vocações. Enviai, Senhor. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, Muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. neste momento as comunidades vão estar rendendo homenagem a Nossa Senhora dos Pobres. Então vamos estar participando. Virgem dos pobres, Nossa Senhora, Virgem Maria, Mãe do Senhor,
Viva Nossa Senhora dos Pobres! Viva! Nesse momento, queremos agradecer, Dom Messias, pela disponibilidade colocada nessa noite de estar aqui. Que Nossa Senhora dos Pobres, como o Senhor falou tão bem, possa estar sempre intercedendo ao Pai, diante da missão tão bonita que o Senhor escolheu e abraçou. E através deste amor imenso de mãe, ela possa estar auxiliando o Senhor em cada momento da vida. Os momentos daqueles que às vezes só o coração do Senhor possa estar o consolando. Que ela seja essa força para a missão e que tenha sempre essa alegria e esse sorriso no rosto em acolher e dizer que está feliz nesta que escolheu para a realidade da vida. Deus abençoe o Senhor constantemente e nós queremos demonstrar o nosso carinho, o nosso amor com a salva de palmas. E só lembrando, o dia de amanhã, o nosso segundo dia do nosso tríduo, iniciou dessa forma maravilhosa. Amanhã temos novamente às 19 horas. Vamos participar. O Padre Leomar, lá de Ataleia, vai vir celebrar aqui conosco. Também nós vamos demonstrar o mesmo carinho, a mesma alegria de tê-lo aqui rezando conosco. Então amanhã às 19 horas, o segundo dia do nosso tríduo. E agradecemos a comunidade de hoje, que se colocou disponível de estar aqui, e todos que fizeram com que esta celebração viesse a acontecer da melhor forma. Para mim, uma alegria de estar participando dessa comunidade, na festa de Nossa Senhora dos Pobres, onde eu tenho um carinho imenso, um amor verdadeiro por esta mãezinha querida que mora e protege cada vez mais a minha vida. Então, possamos caminhar juntos, continuar animados, encorajados e sempre estar passando para o outro a alegria de pertencer a esta comunidade. Bem, muito obrigado. Vocês viram que o Padre Devanil já apaixonou pela paróquia, Que coisa boa, que assim continue. Agradeço então a oportunidade de ter vindo rezar, celebrar aqui com vocês este primeiro dia do tríduo, em louvor a Nossa Senhora dos Pobres. Obrigado ao Padre Devanil, a toda a comunidade. Depois de um tempo assim mais isolado, por causa da pandemia, agora a gente começa a reaparecer, bota a carinha assim para fora e pergunta: tem corona aí? Tem, mas cuidado, vem com cuidado, Então a gente está começando a sair e ir a alguma outra paróquia já para começar a celebrar. Que Deus nos ajude. Então vamos encerrar agora pedindo a Deus que através de sua e nossa amada mãe derrame sobre nós as suas bênçãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora dos Pobres, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora dos Pobres! Viva! Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz um corpo amado
Maria, Maria mistura amor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a essência e a mania de ter fé na vida. Arre, 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 la 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 la, le 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 le, la 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 la, le 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 le, arre, 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 la 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 la, le 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 le, la 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 la, le 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 le. Maria, Maria é um dom, é uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter